Do Senhor, em nome de Jesus, discipulando por Alberdan França. Esta palavra a qual tem indagado algumas pessoas, a qual eu vou discipular, ela é interessante porque no meio evangélico ainda existe líderes que não aceitam esta palavra. É uma pergunta a qual é muito fácil de ser respondida, uma pergunta que nos traz reflexões dentro da Escritura Sagrada e que já vi pastor dizer que dentro da igreja não há esta execução desta palavra, hierarquia. Então a pergunta é essa: existe hierarquia dentro da igreja? Ou existe hierarquia na igreja? Bom, irmãos, é uma pergunta fácil de se responder. O problema é ter a visão para ver esta palavra sendo usada dentro da igreja. Hierarquia, primeiramente, temos que saber o que é hierarquia, compreender a palavra hierarquia. Percebemos que alguns líderes ainda continuam batendo na tecla dizendo que não há hierarquia na igreja. Bem, vamos lá. Hierarquia, infelizmente, eles não buscam primeiramente a essência da palavra, o que a palavra significa diretamente para a igreja. Esta palavra, ela consiste em muitas coisas. Por ela ser uma palavra que não é divulgada, nem é falada, mas ela é exercida dentro da igreja. Ou seja, a hierarquia ela é usada, muitas das vezes como uma linguagem técnica. Ela é usada como uma linguagem técnica do que se é feito na igreja. Eu vou muito mais longe. Eu vou muito mais além do que pensamos. Hierarquia, ela está no coração de Deus. Hierarquia, ela foi criada por Deus. Hierarquia, ela é divina. Porque sem a hierarquia, como a igreja sobreviveria? Deus nos dá exemplo. Um pequeno exemplo é sobre os anjos. E quando falamos sobre os anjos, nós sabemos que Deus colocou uma hierarquia diante dos anjos. Cada um tem uma designação para o trabalho de anjos. Ela tem especificação para qualificação angelical. Se não houver essa classificação, ficaria desordenado. Deu para entender que a hierarquia já estava no coração de Deus desde os princípios, quando ele criou os anjos, os céus e a terra. Se nós olharmos na hierarquia natural, da natureza, nós vamos ver que Deus fez colocações, primeiro um, segundo, terceiro, quarto e assim em diante, foram criadas através da hierarquia para que o mundo seja organizado. Sem organização não existe hierarquia, ou seja, ela é específico em algumas qualidades de ações dentro da casa do Senhor. Ou seja, o dicionário diz assim: hierarquia na igreja como em outro segmento. Hierarquia é uma graduação do poder autoritário das classes civis, militares e eclesiásticas. B. É a ordenada distribuição dos poderes com subordinação sucessiva de uns aos outros. São estes os três segmentos principais que a hierarquia nos traz, que é no civil, no militarismo e na eclésia, no eclesiástico ou na eclesiástica da igreja. Esses três principais a qual nós lidamos e vemos, nós vamos entender que nós vivemos num mundo hierárquico. Desde uma indústria, desde um comércio, desde a nossa casa, desde Adão e Eva,
quando Deus colocou ele submisso a cada um propósito, homem, mulher, pai, filhos. Isto é hierarquia civis e outras demais coisas. A hierarquia militar, como nós conhecemos, como a ordenança do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Civil, todas elas tem que existir uma hierarquia. E não é tão diferente na casa do Senhor, na casa dos onde temos eclesiásticos, homens que Deus separou para a grande obra, onde Deus colocou uma ordem específica. Vamos entender isso lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, que diz assim a Escritura Sagrada: a uns Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Se nós observarmos e formos estudar mais profundo sobre essa palavra, ela de cara já nos mostra que a palavra hierarquia, ela é constituída por Deus, sem dúvida nenhuma. Ela é de uma forma, uma palavra de obediência e também de organização. Se não tiver obediência e organização, a qual Deus nos diz que nós devemos obedecer a quem? Aos nossos pastores. Existe uma hierarquia dentro da igreja. Existe um patamar de hierarquia dentro da igreja, né? E nós sabemos que eclésia significa saindo, chamados para fora. Ou seja, eclésia também tem um entendimento da igreja, de ser segmento, igreja, reunião. A eclésia é da igreja. A origem da palavra eclésia é exatamente isso, chamados para fora, né? Nós somos chamados, meu irmão, para evangelizar. Nós somos chamados para de dentro da igreja para fora da igreja. E isso tem que haver uma organização central dentro da igreja. A igreja tem um significado muito grande, genérico de eclésia. Nós sabemos disso. Nós sabemos que a Bíblia diz sobre hierarquia. Nós sabemos. Basta alguns líderes entender sobre isso. Só que eles não podem colocar isso no seu coração. Você tem que entender que você tem um líder, que você tem líderes e que você faz parte de uma igreja. Então, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, sim, a resposta é sim. Existe hierarquia e é necessário ter hierarquia dentro da igreja. É evidente que em cada denominação existe um acordo de organização. Nem todas as igrejas têm sua organização uma igual à outra. Elas são independentes na sua organização, porém, a eclesiástica da igreja tem que ter patamares, ela tem que ter uma exigência. Compreendemos que alguns cargos que existem, que fazem parte da hierarquia dentro da igreja, das igrejas, no caso evangélicas, também apostólico romana, tem que haver uma hierarquia. O Papa é o hierarco, cabeça da igreja católica romana. E daí vem sucessivamente a hierarquia, os comandos da igreja. Assim não é tão diferente na igreja evangélica, né? Porque na igreja local, o que é que se tem na igreja local? Todos nós sabemos que estamos congregando, que estamos diante da igreja, que vivemos em uma igreja, que contribuímos para uma igreja. Nós compreendemos que a igreja local, ela tem o quê? Um pastor, tem evangelistas, ela tem presbíteros, diáconos, auxiliares, porteiros, né? Existem anciões, e cada um desses ele tem um trabalho específico na casa do Senhor. O pastor, por exemplo, ele lidera,
né? Ele lidera a igreja local, ele está ali como mentor da igreja local. Os evangelistas, eles são responsáveis pela evangelização de dentro para fora, né? E de fora para dentro, né? Os presbíteros estão ali para auxiliar os pastores quando necessário. Quando há uma ausência do pastor, o presbítero ele tem essa autoridade de estar na frente da obra para exercer esse, digamos assim, esse cargo, né? Os diáconos estão ali, né, exatamente como evangelização dentro da igreja, evangelização fora da igreja, auxiliando todos dentro da igreja, auxiliando o diácono, auxiliando aos presbíteros, aos pastores, aos missionários. E assim nós temos cada um no seu lugar, no seu patamar. Os auxiliares também estão aí, né, também classificados como ajudantes, né, na recepção, receptíveis diante da igreja. E os anciãos, eles têm uma função muito linda, que é exatamente ser exemplar, exemplarismo dentro da igreja. Homens que têm já uma experiência mais avançada dentro da casa do Senhor. E isso se chama-se hierarquia. Na realidade, nós entendemos que a hierarquia é o princípio divino, desde quando eu comecei a falar. É um princípio divino, irmão. Ele não é qualquer coisa. Desde os grupos da igreja, desde todo o tratamento da igreja, ela tem que aparecer, ela tem que estar dentro do contexto da Bíblia, do Novo e do Antigo Testamento. Existe uma hierarquia, existe um termo de hierárquicos, de homens de Deus dentro da igreja. Amém? Você já pensou, irmão, se a igreja ficasse ao aléu, como digamos assim, a Deus Zará, ao Deus do mundo, ao fazer o que quiser, cada um que mande, cada um que desmande, e ninguém tem uma autoridade maior. Como pode uma igreja não ter uma hierarquia? Ou seja, uma autoridade maior dentro da igreja, seja ela local, seja ela sede, e seja ela principalmente o sacerdote, que nos é dado, que é o próprio Jesus. Ele é o cabeça da igreja, no termo geral. Então nós temos que entender que precisa ter realmente cargos dentro da igreja, a hierarquia. Essa hierarquia ela tem que ser vivida, essa hierarquia ela não pode ser morta, essa hierarquia ela não pode ser de qualquer forma ou de qualquer jeito, não. Ela tem que estar enquadrado com Deus, porque Deus criou a hierarquia. E hierarquia é do coração de Deus, ela é uma palavra vinda do coração de Deus, saindo do coração de Deus. Ela não está escrita na Escritura, não, mas as ações e as atitudes que Deus nos deixou para nos mostrar que tem que haver ordenança e obediência na casa de Deus. A ordem é muito clara diante de Deus. Sem a palavra técnica e hierárquica, a igreja fica sem importância. Mas nós sabemos que toda igreja precisa de liderança, precisa ter essa orientação de Deus para que nós, ele como cabeça, nós como servos, amigos de Deus, nós possamos caminhar felizes na presença de Deus, através das ordens eclesiásticas, e é isso que chama-se hierarquia. Que Deus nos abençoe, que você venha entender que a hierarquia ela não é escrita na Escritura, mas ela é vista nas atitudes, nos atos, a qual está lá também Atos dos Apóstolos, é uma grande menção de hierarquia, amém? De termo teológico, de termo absolutamente concreta dentro da palavra de Deus. Que vos seja abençoado com essa palavra em nome de Jesus e que você possa crescer através do seu pastor, através dos presbíteros, dos missionários, que você possa crescer dentro da igreja e fazer parte dessa hierarquia. Assim que Deus vos abençoe. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Que Deus vos abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, esteja extensivo não somente hoje, mas para todo sempre, para toda a tua família e parentela, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém? Aqui, terminando o presbítero Alberdão, através da página expectativa. Amém? Palavra de vida. Fica na paz, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe.